Olá, estamos chegando ao nosso quarto encontro do curso Aprender com a Floresta. E hoje a gente vai pensar o que é vida. A gente vai falar sobre o que é vida. A gente já passou aí por um encontro onde a gente falou sobre aprendizagem, sobre como a gente aprende. A gente já passou por um encontro onde a gente fala sobre a nossa sensibilidade. A gente passou por um encontro para falar do que é natureza. E agora a gente vai restringir um pouco mais e a gente vai falar sobre o que é vida, né? E a gente terminou o último encontro pedindo para vocês não se esquecerem de que somos natureza. E se somos natureza, o que é que tem em mim que me conecta a tudo, que me conecta a todos? Tem uma questão da gente ver o que a gente entende como vida, né? Ali no exercício que nós fizemos no terceiro encontro, a vida aparece como um aspecto central da natureza, né? É muito interessante a gente poder refletir sobre isso. Normalmente, a gente chama de vida o que corresponde à vida orgânica, quer dizer, que a formação dos primeiros organismos, a 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, né? Que depois foi se desenvolvendo, formando RNA, DNA, se dividindo, se complexificando até chegar até nós, né? Mas se a gente pensar que se vida é tudo que está em movimento, é todo o processo do universo é vivo, está tudo em movimento, está tudo acontecendo, está tudo se transformando, está tudo num estado de provisoriedade, né? E então o que é próprio da vida é essa capacidade de transformar. Tararã, tararã, ok. Eu vou contar para vocês uma história. Quando eu estava na faculdade de biologia, eu tinha bastante encantamento sobre os estudos que a gente estava fazendo lá. Botânica, zoologia, era toda uma descoberta, um desvendar do mundo. Mas eu tinha um sentimento, uma espécie de dor, assim, uma espécie de algo que me pegava, e eu nunca soube, demorei décadas para descobrir o que era. Mas sempre que a gente tinha uma pausa, um momento de descanso, assim, ao lado do prédio da faculdade tinha uma mata. Era até uma mata que era fechada, porque tinha vários experimentos científicos lá dentro, mas eu tinha autorização para entrar e entrava e ficava lá, assim, só ficando. Eu me lembro de uma experiência muito sensorial, assim, muito de perceber aqueles fluxos todos, de sentir coisas que estavam acontecendo, e eu percebia que o que eu estava aprendendo ali na faculdade eu não ia chegar nunca a explicar aquilo que eu estava percebendo, que eu estava sentindo, né? Então, eu fui me dando conta de que a vida é uma coisa imbricada, complexa, grande, imensa, em movimento. E na faculdade a gente estava aprendendo a herborizar, né? A matar, a desenhar os pedaços. A gente estava tirando o processo fluido que verdadeiramente caracteriza a vida e estava tornando estático para que eu pudesse olhar para aquela forma daquele momento. Mas eu sabia, e todos nós sabemos que aquilo não é, aquilo está, né? Está se transformando. Então isso foi uma percepção que norteou a minha vida toda, e hoje em dia eu acredito que a ideia de vida é essa, é essa que é geral, que é de tudo, né? Que é do movimento geral. E que essa que a gente costuma chamar de vida, na biologia, por exemplo, é a vida orgânica, essa que a gente conhece, da transformação, da evolução das espécies. Então, é como o processo da vida do universo tomou forma neste planeta, dentro das suas características específicas e incrivelmente maravilhosas, né? Então,
eu queria compartilhar isso. Eu ia te pedir justamente para você falar sobre isso, Rita, porque quando a gente fala vida, né, pode ser que por um senso, né, comum, pela palavra em si, o que a gente pensa por isso, né? E o quanto você traz para a gente essas reflexões de que a gente vive nesse organismo vivo, né? E é por conta dessas interações que essa é a vida, né? Essas grandes interações que pulsam o tempo inteiro. E isso fica muito evidente quando a gente retoma, por exemplo, a história da vida na Terra, dessa vida orgânica, até, porque diz que a Terra começou a esfriar, né, há 4,6 bilhões de anos atrás, então no início eram poeiras e gases, e com 300 milhões de anos, ela teve a formação da água, que em parte veio do interior da Terra e outra parte veio de fora, né, de revoluções gasosas de Júpiter e Saturno, que enfim, a água veio para cá. E passado mais 400 milhões de anos, né, uma grande dança de moléculas dissolvidas nessa água, erupções vulcânicas, os átomos de carbono aprendendo a se juntar e vão se juntando também com outros elementos. Não vou entrar em grandes detalhes. Depois, mais 200 milhões de anos, começou a se formar uma pequena estrutura molecular que conseguia se dividir, formando descendentes iguais aos originais, né? Depois já começou a formar, aí nessa época começou a se formar a membrana, formando um pequeno organismo com essa molécula que sabia se dividir. Então ela se dividia e formava dois descendentes iguais aos pais, né? Então já é um anúncio disso. Depois formaram seres semelhantes às bactérias que tomaram conta da superfície dos oceanos, de todos os oceanos. E isso tudo só existia dentro dos oceanos. E aí a coisa foi se transformando, teve vários eventos climáticos fortes, extinguiu muitas espécies, depois elas floresceram novamente. E há 2,5 bilhões de anos atrás houve uma grande oxidação e formação da camada de ozônio na atmosfera, protegendo a Terra dos raios ultravioletas e favorecendo o desenvolvimento dessa vida aqui. E aí foi aí que surgiram as primeiras células com um núcleo, quer dizer, que já mais organizadas, já mais complexas. Depois, passado mais 1,5 bilhão de anos, é tempo pra caramba, né? Aí é que começou a vida multicelular, quer dizer, que aqueles organismos unicelulares que passaram bilhões de anos se transformando, se diversificando, aí começaram a falar assim, vamos se juntar, vamos funcionar juntos, né? Então, tá vendo, tudo isso a gente está falando de vida, né? Então, com esse processo, os organismos foram ficando mais complexos, a quantidade de energia solar capturada pelos seres vivos foi crescendo, a quantidade e a velocidade de processamento de informação armazenada foi crescendo, e os ciclos começaram a ficar mais eficientes, né? Agora, há somente 542 milhões de anos atrás, quer dizer que aí a Terra já tinha 4 bi, que houve uma explosão de vida no período chamado de Cambriano, e com uma explosão de formas multicelulares, né? E foi aí que aconteceu um negócio incrível também, muito bonito no processo vivo, que surgiram os primeiros seres com olhos. Ou seja, eles tinham olhos, mas eles também tinham um sistema nervoso que sabia decodificar aquilo que estava sendo visto. E é um momento assim muito poético, digamos, né? Porque, puxa vida,
a primeira vez que a Terra foi vista. E ela já era Gente, linda. Rita, isso é demais! E foram os trilobitas, esses pequenos seres, que Uau, é desenvolveram o demais primeiro pensar nisso. sistema sensorial aí, que depois foi se complexificando cada vez mais, né? Muito bonito isso, né? A Terra já existia cheiros, já existia sons, né? E Mas ela nunca tinha sido percebida, será? não tinha sido percebida. Aí tem uma questão filosófica, né? Porque se, por exemplo, hoje a gente pensa, a gente é como se, assim como o trilobita era capaz de ver, aquilo foi se complexificando, virou uns seres como nós, né? E a gente é capaz de ver, a gente é capaz de ouvir, de cheirar. Outros animais sentem e percebem isso de diferentes maneiras. Não sei se juntasse todos os animais com todos os seus sistemas sensoriais, a gente conseguiria captar a Terra como um todo. Acho que não, acho que ela é maior que isso. Mas o que eu acho que é que cada coisa cada sentido que emerge e que torna a Terra de ser possível, de ser percebida, ela antecipou, ela já tinha aquilo antes, por exemplo, ela já tinha fabricado cheiros quando ela pôde ser cheirada, ela já tinha produzido formas, paisagens, quando ela começou a ser vista, né? E hoje em dia, a gente pensa, porque a Terra é pensável, né? Então, é importante a gente ter, são reflexões simples, mas são importantes. Porque nós e a Terra somos duas pontas de uma mesma coisa, né? Cada organismo foi se desenvolvendo, foi se expressando como algo da Terra, como algo que emerge da Terra, né? Somos filhos da Terra, como disse o chefe Seattle lá que nós falamos. Nós somos filhos dela. Filho quer dizer isso. A gente emerge do corpo dela, né? E aí depois veio a ocupação do ambiente terrestre, o desenvolvimento das plantas vasculares, né, que são as plantas, as árvores, né, as plantas mais desenvolvidas, os anfíbios e tal. Até 400 milhões de anos atrás, a Terra ainda, a atmosfera tinha somente 10% de oxigênio. Quanto tempo? 416 milhões de anos atrás. Ela tinha 10% de oxigênio. E passaram-se mais alguns milhões de anos, então há 298 milhões de anos atrás, é que ela formou essa porcentagem, essa concentração de oxigênio que nós temos hoje na atmosfera, que é de 21%. Que Então, é exatamente o que a gente precisa para estar aqui, né? a gente quem? Nós e todos Nós, os outros seres vivos, né? Então, tudo, né? Só existe nessa complexidade porque exatamente atingiu esse ponto de oxigenação. então, como que os seres vivos fazem para regular essa taxa constante? É através do seu próprio metabolismo diverso, porque se fosse só as plantas fazendo fotossíntese e só os humanos consumindo oxigênio, não ia ter como regular essa taxa. E é assim, é 21% que a gente precisa. Se tiver mais, a gente oxida, a gente queima. E se tiver menos, a gente asfixia. Então, o nosso ser, toda a nossa constituição, depende de todos os outros seres vivos. Não é somente por uma questão ética que a gente precisa dos outros seres vivos, é uma questão de vida. Nós emergimos junto com eles, todo o nosso sistema complexo, né, do nosso cérebro, todas as nossas percepções, tudo que a gente faz, se formou a partir da interação com outros seres. Então, a gente não tem como viver sem eles. E estamos tendo que dar um jeito, porque o nível de extinção de espécies está muito alto. Então, nós estamos numa situação muito crítica mesmo, porque fisiologicamente nós não podemos
viver sem eles. E aí foram passando os milhões de anos, 65 milhões de anos atrás foi quando houve a extinção dos dinossauros, e foi a partir desse momento, por conta de um meteorito que causou grande transformação, os dinossauros se extinguiram, uma grande, 60% a 70% das espécies que existiam naquela época também foram extintas, e a partir daí é que houve o desenvolvimento dos mamíferos, a partir dos pequenos roedores que sobraram daquela extinção em massa, e a partir daí também que se desenvolveram os pássaros, a partir dos dinossauros que voavam, e, e tudo isso está muito longe ainda de ter surgido os primatas, né? Os primeiros primatas surgiram há 50 milhões de anos atrás, mas eles foram se diversificando, até surgir o gênero Homo, que surgiu há 2,5 milhões de anos atrás. E aí o gênero Homo se diversificou, teve várias espécies, teve momentos em que várias espécies conviveram juntas, e aí passaram, e somente há 200 mil anos atrás, você entende, né? Era 2,5 milhões de anos atrás, quando surgiu o primeiro gênero Homo, e somente 200 mil anos atrás é que surgiu o Homo sapiens sapiens, esse aqui. Somos Esse aí. recém-nascidos, né? Somos recém-nascidos. E com grandes habilidades, né? Porque durante todo esse processo teve a formação da postura ereta, o polegar opositor, o crânio livre, crescido, complexo, com muitas capacidades aí, né? Mas então, dos 4,6 bilhões de anos atrás, nós surgimos há 200 mil. É uma diferença muito grande, né? É como a gente pegar 4 quilômetros e 600 metros, né? E se for isso a vida da Terra, transformar o tempo em espaço, né? Como se fosse uma E linha do tempo, né? Assim, vivida, né? é, Caminhável. é isso. E a gente tendo surgido nos últimos 20 centímetros, né? Isso o Homo sapiens. Assim, mas teve todo o período paleolítico, né? A agricultura e a pecuária surgiu nos últimos 8 mil anos, ou seja, em 8 milímetros. E assim que foi indo os tempos históricos, né? 2.000 anos atrás, muitas coisas, né, foi transformadoras que aconteceram, e a Idade Média, o Renascimento, tal, e somente há 200 anos atrás é que surgiu a Era Industrial. Então, tudo que nós somos e que nós sabemos é resultado de uma maneira de pensar e de ver o mundo criada há 200 anos atrás, que é muito pouquinho, né, em relação às nossas diferentes possibilidades. Então, é muito interessante a gente poder ver a história da vida na Terra, para poder. A gente tinha que lembrar disso todo dia de manhã, né? Ou à noite, na hora de dormir. Porque para ver que a gente tem outras possibilidades também, de como pensar, de como viver, de como agir. E que cada pessoa que traz um passo, dá um passo evolutivo na direção dessas novas possibilidades que já estão em nós, ela já faz isso para toda a humanidade, né? Se uma pessoa consegue, toda a humanidade consegue, né? Aí vai precisar da vontade, do desejo, das identidades e de tudo mais para a gente realmente conseguir transformar o mundo. Na verdade, a gente não precisaria transformar num sentido assim, eu quero que seja assim ou assado, né? Se a gente deixasse o fluxo vivo nos atravessar, e que se nós criássemos o mundo a partir dessa conexão que já está em nós, com todo o mundo vivo, o mundo seria já bem mais harmônico, né?
Agora, quando a gente tem que aí já criar diferentes grupos, diferentes opções, diferentes situações, já vai ficando tudo bem mais complexo. Aí surgem as guerras, as divergências, as diferentes situações que a gente está vivendo. Gente, Rita, eu adoro ouvir você contar essa história na vida da Terra, porque a gente é, assim, menos que um piscar de olhos, né? Assim, se a gente for pensar numa vida, se a Terra fosse uma pessoa, um piscar de olhos é o estar aqui na Terra, a nossa vida humana. E eu sempre fico pensando, né? Você traz isso da gente acordar de manhã, se a gente lembra disso, né? Toda manhã, o que será que muda? O que é que será que isso me inspira? O que é que será que isso traz para mim quando eu tô num espaço de floresta? O que é que traz para mim quando eu tô com uma outra pessoa, né? O que é que os meus pensamentos, o que é que como é que eu vou me relacionar diferente? Porque é uma outra perspectiva do que eu simplesmente te encontrar, falar bom dia, mas o que é esse encontro, né? Que conexões estão aí e mesmo nesse espaço de floresta que a gente fala tanto. Então, tudo isso que a gente falou nas aulas anteriores, né? Juntando nisso hoje, com certeza, eu nesse tempo conversando aqui com você já fiquei, gente, nunca tinha pensado nisso, né? Então, já deu já fez algumas conexões diferentes aqui que com certeza que eu jamais vou olhar para fora, né? Perceber a minha visão com outro, né? De uma outra forma, de um outro valor. Nossa, foi ótimo ouvir essa história e trazer essas perspectivas. Ah, que legal, Carol. Eu acho que assim, se a ideia da separação é o grande problema, sabe? Se a gente conseguir ver tudo fazendo parte, tudo fazendo parte, as coisas mudam muito mesmo. Porque tem coisas que a gente quer excluir, mas elas estão em nós, não tem como. Faz parte do processo vivo da Terra. E é essa diversidade que garante a nossa vida aqui, né? Então, pensar nesse todo mundo junto, pensar nessa diversidade, com certeza é um caminho para inspirar boas relações, boas experiências, né? É. E acho que isso pode vir muito de encontro ao conhecimento, às informações técnicas, mas não tirando o protagonismo de cada pessoa, né? Eu acho que esse é o tipo de conhecimento que deseja que cada um que esteja ouvindo e sendo convidado a fazer reflexões, ele seja protagonista do seu próprio caminho, das suas próprias escolhas, do seu próprio pensamento. Ele tem autonomia para pensar e estrutura para pensar de forma autônoma. E é isso. Obrigada, então, pela audição. Bom, e acho que daqui a gente só pode pensar como que a gente segue, né? Porque com certeza, se vocês estão com a gente aí desde o primeiro encontro, a gente segue num outro caminho de percepção do mundo, né? Numa outra perspectiva. E com certeza acho que é importante a gente deixar aqui o quanto esses pequenos passos que a gente dá, né, são impactos para todo mundo, para toda a humanidade, né, Rita? É, isso mesmo, muito importante. A gente sempre se transformando, a gente vai estar no fluxo da vida. Quer deixar, acho que vale deixar para essa última aula uma referência importante, que é o TED, né, da Rita, o TEDx da Rita Mendonça. Como chama, Rita? O que faz você se sentir vivo. O que faz você se sentir vivo. E para a aula 4, para a aula 13, o livro Meio Ambiente e Natureza, né? Muito bem, muito obrigada para vocês que estiveram com a gente nesses 4 encontros.